precoce de dentes anteriores. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a perda precoce de incisivos. Vamos nos restringir à perda precoce de incisivos descidos, superiores e inferiores. Primeiro que a gente tem que entender é que, claro, a perda precoce de dentes de incisivos descidos, dentes anteriores, na dentição descida normalmente está associada a trauma. A gente tem situações por cárie, mas não é o dia a dia, certo? A grande maioria dos casos isso vai ocorrer por trauma. E quando a gente está falando em trauma, a gente está falando numa perda precoce muito mais frequente dos incisivos no arco superior do que no arco inferior. Então a instalação de mantenedores de espaço no arco inferior, na região anterior, para incisivos inferiores não é comum. Na verdade, ela nem é indicada. Por quê? Porque quando a gente tem perda precoce de incisivos, de maneira geral, não há perda no perímetro do arco. O que quer dizer isso? É que para a gente ter perda de perímetro de arco, de espaço no arco, o espaço para o primeiro molar permanente, que aí já está falando em primeiro período transitório, vem para mesial. Quando o primeiro molar vem para mesial, eu tenho perda de perímetro do arco. Se o primeiro molar não vem para frente, não vem para mesial, eu não tenho perda de perímetro do arco. O que eu posso ter nos dentes descidos é eventualmente ligeiras inclinações, um dente ou outro em relação à perda de espaço propriamente dito, mas o espaço para os dentes permanentes, incisivos, caninos, primeiro e segundo premolar, ele está assegurado quando o primeiro molar permanente ele está mantido lá, certo? Isso a gente precisa ter em mente. E quando a gente está falando de incisivos inferiores, como eu não tenho perda de perímetro do arco, a minha única justificativa para a instalação do mantenedor vai ser estética. E no arco inferior, essa justificativa estética, ela cai por terra, porque normalmente não aparece no sorriso, não há comprometimento estético e esse dente esfolia próximo aos 5 anos de idade, às vezes 5,5, 6 é o primeiro dente a esfoliar na cavidade bucal de maneira geral. Então, não é uma região aí que a gente tem um comprometimento estético. Então, quando a gente está falando de mantenedores de espaço diante da perda precoce de incisivos, a gente está falando muito mais de incisivos no arco superior. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, além da estética, é a questão da fala. Há alteração de fala diante da perda precoce? A literatura, ela traz pontos de vista um pouco controversos, não é unânime, Os trabalhos não são unânimes todos na mesma direção, apesar de não ter muitos trabalhos relatando essa alteração de fala. Porque o que a gente tem que entender? Que nessa idade, se a gente está falando de perda precoce de incisivos, descidos, a gente está falando de pacientes antes aí de 5 anos de idade, ou 5 anos e meio, porque a partir daí a gente já tem a esfoliação natural desse dente. E até essa idade, principalmente até os 5 anos de idade, as alterações de fala, elas são comuns, Há uma maturação no processo de fonação e isso deve vir de acordo com o crescimento.